E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vitória e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, etc e tal. Roda a vinheta, Bru! No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês a crítica final sobre a segunda temporada de O Verão que Mudou a Minha Vida e, claro, para não perder o costume, vim trazer as principais diferenças entre o livro e a série. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir pra você sentar o dedo nesse like se você gosta desse tipo de vídeo, se inscrever aqui embaixo se ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Não esquece que tem vídeo novo aqui no canal todas as quintas-feiras às 7 horas da noite e também de me seguir nesse Instagram que tá aparecendo aqui na tela, porque lá as novidades do mundo do entretenimento e os surtos são em tempo real. Então me segue lá pra acompanhar tudo que rola no mundo de livros, séries e filmes. Então bora lá falar dessa segunda temporada e novamente pelo segundo vídeo consecutivo desse canal, Prime Video, muito obrigada, porque você está dando aula de adaptação e você está elevando o nosso nível, tá? A gente vai começar a ser bem pior na questão das exigências quando se tratam de adaptações. Porque, mais uma vez, O Verão que Mudou a Minha Vida foi uma adaptação impecável, que tiveram sim suas mudanças, tiveram várias mudanças que eu vou comentar com vocês mais pra frente, porém não perdeu aquela coisa principal, aquele frio na barriga que a gente teve quando leu os livros. Só ali deu um embasamento melhor pra série, pros acontecimentos que foram trazidos consequentemente dos outros fatos. Bom, devemos falar que o último episódio aí dessa segunda temporada chegou no Amazon Prime Video na última quinta-feira, dia 17 de agosto, e esse é o único defeito que eu vou reclamar, que foi ter que esperar uma semana pra ver o episódio novo. Seria muito mais fácil ter liberado os 8 episódios, que a minha ansiedade ficou atacada, entendeu? Isso aí você falhou, Prime, mas você compensou nos episódios e é sobre isso. Então, ao todo, a gente teve 8 episódios, um mais impactante que o outro, um com mais detalhes que o outro. E vale ressaltar aqui nesse início de vídeo também que a terceira e provavelmente última temporada já está confirmada pelo Amazon Prime Video. Eles confirmaram junto com o lançamento do 7º episódio, se eu não me engano, no dia 10 de agosto, na quinta-feira. Bom, agora a gente vai contextualizar aqui um pouquinho mais sobre o que vai tratar essa segunda temporada e depois a gente vai embarcar no livro versus série. E, digo mais, esse vídeo contém spoilers. Então, se você não assistiu a segunda temporada ainda, corre lá pra assistir e depois volta aqui pra gente trocar essas figurinhas, porque eu vou precisar comentar pra poder entrar mais a fundo aí dessa segunda temporada, beleza? Então, bora lá. De antemão, a gente precisa conversar um pouquinho sobre o amadurecimento de todos os personagens em si. Então, a gente tem uma Belly mais madura, que ela tá tendo que lidar com problemas mais sérios. Assim como o Jeremiah e Conrad, que a gente acaba entendendo o porquê que eles agiram de tal forma ali na primeira parte da história. O Conrad, a gente vê que a gente tem um negócio com ele, pelo menos eu, de achar ele um pouquinho babaquinha, porém a gente entende o porquê que ele tava agindo daquela forma com a Belly e porquê que ele agiu de tal forma com a Belly no início dessa segunda temporada. E o Jeremiah, a gente acaba descobrindo que por trás daquele garoto sorridente, alegre, que adora curtir festa, que a gente descobre que também é apaixonado pela Belly, ele esconde muitas dores e muitos sofrimentos pra ele, que ele não quer deixar transparecer, que ele acaba compartilhando somente com a sua mãe. Então eu achei bem interessante esse aprofundamento dos 3 personagens, até porque vocês sabem, eu não gosto da Belly do livro, eu acho a Belly do livro mimada, pentelha e muito mala. E eu gostei de como que a Lola trouxe essa Belly pra gente de uma forma madura, uma forma que ela tava entendendo que ela ia ter que lidar com as consequências dos atos dela, além de que teria que lidar com as consequências dos acontecimentos que estavam acontecendo ali no decorrer dessa segunda temporada. A gente tem também uma dupla que eu acho que a evolução deles, a forma com que eles foram levados pra tela é impecável, que é o Steven, o irmão da Belly, e a Taylor, a melhor amiga da Belly. E eu gostei muito de ver eles na tela, porque no livro eles ficam um pouco de lado. O foco no livro é a Belly, o Conrad e o Jeremiah o tempo inteiro. E eu gostei muito deles trazerem esse lance que tava rolando entre o Steve e a Taylor no decorrer dessa segunda temporada, porque fez com que essa nova parte da história não ficasse tão maçante ali, só batendo na tecla do romance que tava acontecendo entre a Belly, o Jeremiah e o Conrad. Então eu gostei bastante desse arco. Bom, aqui nessa segunda temporada, a gente vai ver como que ficou ali eles, tanto a Laurel, tanto a Belly e o Steven, a Taylor e os meninos, depois da perda da Susana. Então, como eu comentei lá no primeiro vídeo de primeiras impressões, que inclusive eu vou deixar aqui nos cards pra vocês irem lá conferirem,
a gente tem uma Belly que tá sofrendo, uma Laurel que tá sofrendo, todos os personagens estão muito sensíveis com a perda da Susana. A gente acompanha como foi esse trajeto até ela falecer de vez, e também a gente acompanha os personagens como eles foram lidando. Essa história se passa exatamente um ano depois do último verão, que é retratado na primeira temporada, porém a gente volta no tempo muitas vezes pra entender certos acontecimentos. E aí que a gente entra na parte de flashbacks, que eu amei a forma que foi introduzido nessa segunda temporada, porque vários momentos da história eu tava meio que boiando. No livro isso não é muito bem feito, esses saltos temporais que dão pra flashbacks pra gente compor a história, mas na série foi muito bem feito e a gente pôde entender em detalhes alguns acontecimentos específicos. Por exemplo, o funeral da Susana, como aconteceu, a questão do baile, que a gente entendeu a fundo por que o Conde fez cagada e por que a Belly ficou tão chateada com a história do baile, como o Jeremy tava lidando com... Jeremy, falei errado de novo. Como que ele tava lidando com essa questão do irmão dele namorar a menina que ele sempre foi apaixonado. E também, assim, o que eu mais amei nessa segunda temporada foi que eles trouxeram os outros personagens de primeiro plano. Então teve um episódio narrado só pelo Jeremiah, que pra mim é um dos melhores capítulos do segundo livro, entender um pouco mais o personagem. Tem momentos que foram narrados pelo Conde e tem momentos que foram narrados pela Belly. E eu gostei desses povos diferentes que teve e que foram mantidos pra série. Bom, agora a gente vai pra ele, o livro versus série, que eu tanto amo trazer nesse canal pra vocês. Ao todo, eu listei 8 diferenças e eu vou comentar um pouquinho mais sobre cada uma aqui com vocês, beleza? Bom, a primeira diferença que eu vou trazer foram duas personagens que foram incluídas na história, que nunca existiram no livro, que é a tia Júlia e a Sky. Elo, na verdade, né? O Elo, né? O Sky. Bom, esses dois personagens trouxeram pra série um tempero maior, acredito. Eu acho que o livro ficou muito assim... E aí a Júlia e a Sky veio com toda a potência pra causar mesmo, né? Então a tia Júlia tem um papel muito importante, porque a gente descobre que ela e a Susana nunca tiveram uma boa relação como irmãs ali. E também a gente vê a tia Júlia causando, porque ela chega lá falando que a casa é dela, entendeu? E ela vai fazer o que ela quiser com aquela casa. E eu fiquei muito irritada, porque eu falei, quem é você na fila do pão, entendeu? Pra resolver vir aqui do nada, você nunca veio nesse rolê aqui e quer vender a casa que os meninos cresceram ali, particularmente com os filhos da Laurel. Então ela até meio que fica tipo, ai, é claro que os filhos da Laurel tá aqui, ai, claro que a Laurel tá aqui, sempre teve, né? Por isso que eu não conseguia vir. Então a tia Júlia foi uma grandíssima babaca, mas a evolução do personagem eu gostei também. E a Sky teve um papel importante, porém que nos últimos 3 episódios ali, ela deu uma sumidinha porque saiu do plano dela, mas eu achei bem interessante a forma com que ela lidava ali de apoiar a mãe dela 100%, mas a hora que ela viu que a corda apertou, ela falou, mãe, você tá fazendo cagada, né? Então é sobre isso, esses dois personagens não existem no livro. Bom, a segunda diferença é sobre um personagem que também não existe no livro, que é ele no caso, Ken Cameron, que tem um certo relacionamento com a Belly ali na primeira temporada, deixa os meninos meio tipo... Cara, assim, coloque-se no seu lugar e dá uma balançada na Belly, porque o Ken era aquele garoto que era o garoto dos sonhos. Ele tratava ela bem, ele não era indeciso, ele sabia o que ele queria, então ele causou um pouco de turbulências ali nessa fase da Belly, que ela tava bem dividida. Mas eu gostei bastante também desse arco que foi criado entre ele e a Sky, que a gente vê um aprofundamento desses dois personagens que pra gente, assim, particularmente, foi pra aprimorar a história, mas que também não precisava ter ido tão fundo assim. Mas eu gostei também do Ken Cameron, que não tem no livro. Bom, outra coisa que é bem diferente ali, a terceira diferença que não é abordada no livro de uma certa forma, porém na série foi trazida perfeitamente, é a Taylor e o Steven. No segundo livro eles são deixados completamente de lado. A Belly vai e aí depois o Steven vai atrás dela lá sem a Taylor. Na verdade eles nem vão atrás dela, eles ficam lá esperando pra ver o que vai acontecer. A Taylor é extremamente egoísta e meio que invejosa da Belly ali no livro, na minha visão. Ela não apoia a amiga, tem alguns momentos que ela fala, cara, você não precisa ficar aqui se você não quiser, porque isso não é problema seu. E aí a Belly bate o pé e fala, eu vou ficar aqui porque isso é problema meu sim, eu vou ajudar os meninos. E eu achei bem interessante a forma com que eles trouxeram a Taylor e o Steven, porque o Steven tava ali dando muito apoio a Taylor,
e a Belly, porque ele viu o que tava rolando. Ele tá chateado com a Belly, porque, né, por conta dele ter se afastado dos meninos, por conta de toda a confusão que rolou entre a Belly e os meninos. Porém, ele tá ali dando esse apoio pra ela e pra eles no geral. Então ele chega, dá um ombro pro Conrad, que tá sofrendo, a gente não entende o porquê. Ele dá um apoio pra Taylor, que tá bem confusa com o relacionamento dela ali com o Mino, que também não tem no livro, né? E a gente vê ele se abrindo para um amor que é com a Taylor, a gente vê o amadurecimento do personagem, o que eu gostei muito de ver esse arco que acontece entre a Taylor e o Steven, ficou perfeito. Bom, a quarta diferença que eu vou comentar com vocês agora é sobre a tal viagem da Laurie para Nova York, que eles apresentam ali nos primeiros episódios, que não existe no livro. No livro, a Belly só fica enrolando a mãe dela, falando que tá na Taylor, que tá na Taylor, que tá na Taylor, e acabou. Na série, ela aproveita essa viagem de Nova York que a mãe dela vai e escapa na surdina. No livro não tem nada disso não, mas eu gostei que deu um tempero a mais, porque inclusive a Laurie encontra o Cleveland lá em Nova York, que é um personagem que também não tem no livro, e ela acaba conversando, se abrindo, ela decide divulgar o livro dela, que também se chama Sem Você Não É Verão, que vai contar da amizade dela com a Susana, e eu achei bem interessante como foi trazido pra tela. Na verdade, todas as diferenças eu acho que foram pra melhor, tá, gente? Vocês vão perceber aqui. Bom, a quinta diferença foi aquele episódio, se eu não me engano foi o terceiro, não, foi o quarto, que todos eles, Sky, Belly, Jeremiah, Conrad, Taylor e Steven vão lá para um parque, para um fliperama que tem em Kansas, e competem entre eles, que é onde o Ken Cameron volta pra série. Eu achei bem legal essa cena, porque ela deu um equilíbrio melhor pra história, porque no livro ela só remete, tipo, é igual quando a gente ia lá brincar no fliperama. Não, ali foi abordado, a gente viu que as fraquezas deles foram deixadas de lado porque eles estavam juntos, eles se divertiram, e aí quando eles chegaram em casa, o baque da casa vazia, que também não acontece no livro, tá? Eles tiveram um baque gigantesco, e a dona Júlia, a tia Júlia chega lá e fala, vendi a casa tá vendida, vocês que se virem, ok? E é o suco do caos caótico, então eu gostei bastante também dessa diferença. Bom, a sexta diferença, incluindo aí, puxando esse gancho, é a noite que eles passam no clube, no Country Club lá de Kansas Beach. Que eles vão pra lá, eles entram no clube com o cartão, porque a mãe do Ken Cameron é meio que diretora lá. Isso não acontece no livro, não tem nem menção disso acontecendo no livro. E eles vão lá e eles vão explorando mais as áreas, é onde o Steven e a Taylor se aproximam um pouco mais, o Jeremiah e a Belly se aproximam um pouco mais. Feridas são abertas ali nessa noite, então achei bem legal essa cena também. Bom, a sétima diferença é a questão da casa em si, que eu já comentei com vocês inicialmente mais pra trás no vídeo. A tia Júlia entrou na série pra ser a grande vilã que ia vender a casa e passar pra frente, porque na cabeça dela a casa era dela e ponte, acabou. Já no livro, a casa foi colocada à venda porque o Adam falou que não tinha mais sentido ter a casa. O Adam é o pai dos meninos, ex-marido da Susana, que é um grandíssimo babaca. Então o Adam fala, a gente não vai ficar com a casa, não tem por que a gente ficar com a casa. A casa era o lugar favorito da sua mãe, ela morreu, e é sobre isso, entendeu? Pra que a gente vai ficar com essa casa? E aí é por isso que os meninos acabam indo pra Kansas junto com a Belly pra lutar pela casa. E o acordo que é vincado ali no livro é que a Belly, naquela festa mó louca que teve, enche a cara, liga pra mãe dela, e a mãe dela brota lá, puta da vida dela, entendeu? Fala, como é que você mentiu pra mim? Onde já se viu um trem desse? Que palhaçada é essa? Ela fala, mãe, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí a Laurel arreda o pé e fala, ok, vou fazer o que eu estiver no meu alcance. Na série ela conversa com a Julia e depois o Adam entra na história, porém no livro ela já conversa com o Adam, fala que o Adam é um grandíssimo filho da... E também ela bota ele no lugar e fala, cara, isso aqui é importante pra Susana, isso aqui é importante pros meninos, é onde eles cresceram. Eu estou falando pelos seus meninos, não pela minha filha e pelo Steven. Então ela dá 3 tapas na fuça do Adam, entendeu? Bota ele no lugar, tanto no livro quanto na série. E aí acaba que ele faz um acordo. A Julia arreda o pé, ela decide desfazer o negócio. E ela fala que vende a casa pro Adam. E o Adam fala, tá, mas eu não vou conseguir manter a casa de Kansas e a casa de Boston da Susana. Vocês decidem, e os meninos optam pela casa de Kansas. No livro, ele só fala que vai deixar a casa, não vai vender a casa, contanto que o querido Conrad
passe nas provas que ele matou lá pra poder fugir pra Countess Beach pra salvar a casa. Essa questão da prova, aí a gente entra na 8ª e última grande diferença do livro e da série, que no livro ele fala que só perdeu as provas e tinha que estudar, e isso entrou em acordo entre ele e o pai dele. Já na série, ele chega lá e ele fala, tá, mas eu perdi minhas provas e se eu não passar nessas provas eu não posso ser definitivamente aceito em Stanford, que era a faculdade dos sonhos dele, e ele tinha recebido a carta de aceitação. Então eles ralam a madrugada inteira, o Steven, o Jeremiah, a Belly e o Conde pra estudar pra essa prova. Eles ajudam o Conde, aí eles viajam pra faculdade pra ele fazer a prova. E aí fica essa turbulência, mas novamente o Steven não estava nesse momento do estudo, das decisões, ele só estava ali por fora visualizando a situação. E o Steven novamente foi um ponto muito forte ali nessa segunda temporada, porque ele foi um ponto de apoio muito importante pro Conde. Então o Conde tinha ataques de pânico e ele sempre estava presente para ajudar. Bom, essas foram as principais diferenças entre o livro e a série. Comenta aqui nos comentários se você sabia dessas diferenças, ou se você leu o livro, ou se você não leu o livro, porque particularmente a série deu um balde no livro. E também comenta se você gostou da segunda temporada e está ansioso pra terceira, beleza? Então o vídeo de hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixa de sentar o dedo nesse like, se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho das notificações. E também de me falar lá no Instagram que vídeos vocês querem ver por aqui, tá? Então me segue lá. Então, um grande beijo pra vocês, até a próxima semana e tchau!